Bom dia, queridas irmãs, queridas jovens senhoras. O meu texto hoje é o Deus de criatividade e a feminilidade exclusiva. Baseado no Salmo 104, nós podemos descrever especificamente no versículo 24, mas quando você discorre sobre o Salmo 104, aliás, você verifica as obras do nosso Deus. Verifica que como é bom bendizer ao nosso Deus, especificamente o verso 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedorias fizestes, cheia está a terra das tuas riquezas. Com grande profundidade a palavra de Deus mostra a grandeza de um Deus que fez todas as coisas, de um Deus que criou do nada todas as coisas, e no sétimo dia, quando ele vai descansar, após ele levanta e fala, agora eu vou fazer o homem, e após o homem de sua costela tem um sono profundo, Deus faz a mulher. Que perfeição, meus irmãos, minhas irmãs, saber que o Senhor Deus nos criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanto detalhe do nosso corpo, da nossa vida. E é esse Deus que nós temos que glorificar, é esse Deus que nós temos que dar honra e glória. Este capítulo, no qual também estamos usando um livro, ele vem falar algumas informações sobre a feminilidade exclusiva da mulher. Eu gosto muito de olhar para a palavra de Deus e ver cada mulher na palavra de Deus. Nós tivemos várias mulheres na palavra de Deus. Nós tivemos mulheres guerreiras, nós tivemos mulheres rainhas, nós tivemos mulheres lavradoras, nós tivemos mulheres que faziam vestido de púrpuras, nós tivemos empreendedoras, nós tivemos todos os tipos de mulheres. Nós tivemos eu e você, mulher pecadora, e o Senhor nos acolheu. Nós tivemos a mulher que foi ao poço e o Senhor Jesus olhou para ela e falou, tiveste já 5 maridos. E o Senhor acolheu, o Senhor nos acolhe, o Senhor acolhe as mulheres. Então o nosso Deus não é um Deus de dizer assim, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não, minhas irmãs, Deus nos criou com toda a sabedoria, Deus criou o sexo masculino, o sexo feminino, para que a gente possa glorificá-lo, para que a gente possa amá-lo com a nossa feminilidade. Nós devemos nos cuidar, sim, o Senhor quer que nós cuidemos do nosso corpo, por isso nós temos os médicos, por isso nós temos as pessoas que podem nos amparar, que podem nos ajudar, isso é importante. Eu gosto muito também de olhar alguns textos da palavra de Deus, que eu vejo que às vezes o povo andava errante, com dificuldade, e nós temos Moisés foi um que ajudava o povo a andar na sua direção, embora um povo errante. Então nós temos que mulheres que sirvam a palavra de Deus, que andem no caminho do Senhor, mulheres que honrem a palavra de Deus, mulheres que olhem para você e olhem para mim e falem, olha, que a graça de Deus esteja conosco para a gente cada dia melhorar nossa vida, melhorar nosso humor, melhorar nossa condução com o próximo, melhorar tudo que fazemos, minhas irmãs. A gente precisa aprender a andar com o nosso Deus conosco. Não tem aonde o nosso Deus não possa estar. Ele está na nossa casa, Ele está no nosso quarto, Ele está na nossa cama, Ele está com você aonde você estiver. Honre ao nosso Deus. Que o nosso Deus não tenha vergonha de você e nem de mim, mas que a gente possa honrá-lo com a nossa vida. A nossa feminilidade não é para a gente chegar e falar, olha, eu posso fazer tudo o que quero, eu posso fazer tudo o que quero, desde que o Senhor me permita. É diferente, meus irmãos, é diferente, minhas irmãs, quando a gente coloca a nossa feminilidade nas mãos do nosso Deus. É muito diferente andar com o Senhor. Ele conhece todo o nosso corpo, Ele conhece toda a nossa vida. Quando a gente vê uma feminilidade exclusiva, a gente começa a verificar assim, o quanto nós mulheres muitas vezes procuramos algo que foge do cristianismo, foge
da palavra de Deus. Ah, nós temos que nos cuidar, sim, nós temos que nos cuidar, mas nós temos que ter equilíbrio nisso. Nós temos que cuidar do nosso corpo, sim, nós temos que cuidar do nosso corpo. Que roupa que você vai na academia, minhas irmãs? Que traje você anda na rua? Como você conversa com as pessoas? Quais as palavras que você fala quando você está nervoso? Tudo isso diz respeito de nós, minhas irmãs. Tudo isso diz respeito de quem nós somos, com quem nós andamos, com quem nós estamos. Então, quando a gente vê que a nossa feminilidade, o padrão que vejo na palavra de Deus como cristã, é diferente do mundo, completamente diferente, muito diferente. Porque ser cristã no nosso mundo hoje, onde as mulheres estão tentando buscar algo que no cristianismo já tem e elas não perceberam, isso fica mais difícil. Porque quando a gente fala assim, que nós mulheres temos que ser submissas, desde que os nossos maridos nos amem. Muitas vezes não acontece isso. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que permanecer firmes, que nós temos que permanecer firmes com o nosso Deus. É com o nosso Deus que nós temos compromisso. É com o nosso Deus que nós firmamos cada dia uma aliança. O Senhor está conosco. É a mesma coisa do nome de vocês quando vocês nascem. É impossível alguém tirar e acrescer o nome de vocês. Vocês levam a sua identidade com vocês. Nós levamos a nossa feminilidade conosco, aonde quer que a gente vá. A nossa conduta, ela tem que ser ilibada, minhas irmãs. Que ninguém chegue e comente de você. Você viu o que ela fez? Você viu? Isso não é nosso. Isso não é competência nossa. Então, nós devemos ter o padrão que o Senhor nos dá. Nós devemos temer ao nosso Deus. Nós devemos viver tremendo diante do nosso Deus, porque o nosso compromisso é com Ele. Nosso Senhor é um Deus sim de amor, mas é um Deus de justiça. É um Deus que nos olha. Você pode ver na palavra de Deus quantos filhos amados de Deus falou, escolhe, você errou, você tem que pagar pelo que você fez. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que ouve as nossas orações, é um Deus que está conosco. Ah, mas como ser uma esposa exemplar, que eu tenho que trabalhar, cuidar dos meus filhos? Isso, minhas irmãs, nós temos que ter uma sabedoria para a gente equilibrar o nosso tempo. Equilibrar aquilo que vamos fazer, equilibrar a nossa família, equilibrar a nossa vestimenta, o nosso linguajar, o nosso falar. Isso é muito importante. É muito importante para a nossa vida cristã, porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É temer, é ter respeito, é saber que o nosso Deus está conosco em todo e qualquer lugar. A minha presença está, o Espírito Santo de Deus. Onde eu for, o Senhor está comigo. Ele não me deixa. Ele me guia, Ele me ampara, nada que eu faça está escondido, meus irmãos. O ideal para a mulher cristã é que ela tenha uma personalidade quieta, uma personalidade explosiva. Qual é a melhor personalidade para a gente viver o nosso dia? A melhor personalidade é a gente olhar para a vida de Jesus Cristo e ver como Ele caminhou. Em todos os instantes, Ele não pecou. Quando ele viu algo errado, o que ele fez lá no templo? Ele falou que ali não era lugar das vendas, das mercadorias. Essa é a nossa vida. Quando a gente vê algo errado, a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar. Nós somos cristãos, claro que nós temos medo. Nós temos medo de falar que nós cremos no Senhor Jesus, que nós vivemos para a glória do Senhor Jesus. É isso a nossa diferença. A diferença é temer o Senhor. É dele que nós temos que temer, não são dos homens. Queridas irmãs, conclusão, nós devemos entender que o nosso Deus é o oleiro, nós somos o barro. E cada dia Ele está preparando esse vaso que é moldado todo dia, esse barro que é tirado da terra e feito um vaso nas mãos do oleiro. Nós somos uns vasos nas mãos do oleiro. Desde que o Senhor Jesus ponha flores em seu vaso, que você tenha o perfume da mulher do Senhor Jesus, a sua feminilidade mostra a diferença, tanto nas jovens senhoras, ou você já
senhora já com mais idade, que Deus possa abençoá-la grandemente e saber que Deus tem um propósito para o nosso corpo, para a nossa vida, que Deus tem um propósito para tudo que fazemos, para as nossas vestimentas, que vocês olhem as mulheres de Deus, nós temos muitas, nós temos Esther, nós temos Ruth, nós temos Sara, nós temos Ana, muitas mulheres que falou com o Senhor, que orou e o Senhor atendeu, que viu o anjo. Nós temos mulheres que Deus curou. Nós temos mulheres restauradas. E as mulheres, então, quando foram no túmulo do Senhor Jesus, que o túmulo estava vazio, e quando tiveram encontro com aquele Deus maravilhoso que não está morto, que você possa entender que o nosso Deus, quando nos criou, criou para a glória e honra do seu nome. Que Deus abençoe você, que Deus possa capacitá-la para você entender que quando Ele nos formou com muito carinho, com muito amor, com muita perfeição. E que você possa cuidar de você, do seu corpo, da sua mente, sabendo que o Espírito Santo de Deus habita em você, habita no seu lar, habita na sua igreja, habita com suas irmãs, e que a gente possa viver uma vida para a honra e glória do nosso Deus. Amém.